Então, primeiramente na aula de hoje a gente vai passar algumas orientações, tá, para vocês entenderem como que vocês vão proceder aí nas próximas 2 semanas, né, com esse novo tema de estudo que é a parte de ética. Então, algumas orientações para vocês no Moodle, tá, que vai acontecer bastante agora nas aulas, nas próximas aulas e temas de estudos, tá. Então, depois que vocês têm a aula ao vivo, tá? Vocês têm que entrar lá no Moodle e acessar a lição dessa aula, tá? E aí vai ter questões sobre essa aula ao vivo. Então são questões bem fáceis, assim, tipo, só para ver se você viu mesmo a aula, né? Dizendo, o professor falou sobre tal assunto, né? O professor mencionou tal tema de estudo, tal. Então vai ter lá, né? Quem viu a aula ao vivo ou viu o vídeo gravado, tá? Vai responder tranquilo essas questões, tá? Isso aí você tem um prazo bem grande, em 10 dias ainda para fazer isso aí, tá? Até dia 15 do 3. Depois que você responder essas questões aí da aula ao vivo, tá? Que inclusive você pode rever a aula se não esqueceu, você tem que realizar a lição de ética e moral, tá? E o código de ética do profissional do CREA, né? Do engenheiro, né? Do CREA. Então esse aqui vai ter vídeos, tá? Um vídeo aí longo sobre moral. Vai ter um outro vídeo que é do CREA sobre o código de ética, tá? E vai ter questões para você responder sobre os dois vídeos. Também questões assim, se você viu o vídeo você responde, fácil, tá? Essa tem um prazo até dia 22 do 3, é um prazo maior, tá? Lembrando que a nossa próxima aula ao vivo é lá no dia 19 do 3, né? Que é daqui a 2 semanas, né? Então aqui passa um pouquinho ainda depois a gente já vai estar no dia 19, a gente já vai estar na sexta-feira do dia 19, a gente já vai estar entrando em outro tema de estudo, né? Mas você ainda tem um pouquinho de tempo ainda para fazer essa atividade. Então tem bastante tempo aí para fazer, né? E em terceira parte que você tem que fazer aqui dessa atividade de ética, tá? Que é dessas 2 semanas, é o estudo de caso da Challenger, né? Então vocês vão ler ali um trecho, né, sobre essa situação aí do ônibus espacial da Challenger, tá? E aí vai ter um fórum dentro do Moodle, tá? Que vocês vão ter eu vou fazer perguntas no fórum, pedindo opiniões, né, sobre esse estudo de caso, e vocês vão responder as suas opiniões, tá? Então esse também tem prazo até dia 22 do 3 para ser feito. Então vocês têm que ir lá e publicar uma resposta para aquele fórum, uma opinião, né, sobre as perguntas que eu postar lá, tá? Tudo isso aí já está aberto para você fazer, né? Então, inclusive a aula ao vivo, ela está aberta, essa parte aqui, só que com a aula que foi dada lá em 2020, tá? Depois da aula de hoje eu vou colocar o vídeo gravado né? Eu vou substituir pelo vídeo gravado de hoje, tá? O tema de estudo que a gente vai ver nessas 2 semanas, que é a ética na engenharia, né? E para começar, né, a gente vai fazer aqui uma enquete, tá? Que vai ser lá no Mentimeter. Não sei se vocês conhecem. Deixa eu passar para cá. Só vou apresentar aqui, tá? E essa enquete, essa pesquisa é basicamente para saber o que é ética para você, tá? Então você vai entrar aqui em www.mente.com, pode ser pelo celular, pelo computador, tá? Se você está vendo no computador, pode entrar pelo celular que é mais fácil, tá? E aí você usa esse código aqui 6006005 e você coloca 3 palavras que você acha que definem a ética, tá? Já dá pra gente tecer algumas conclusões aqui, né? Então, o que o pessoal mais colocou foi aqui a palavra, né, as palavras que são maiores aqui nessa nuvem de palavras, né, que a gente chama, são as mais citadas, né? Então, o pessoal citou aqui respeito, todos votaram já 17, né? Então, respeito, correto, empatia, caráter, sociedade. Eu estava esperando que citassem mais a moral, que está aqui, ó.
tá? Outro semestre, essa aqui foi a palavra que mais apareceu aqui, tá? A moral. E ela tem, aqui tem a moralidade também, costumes, né? Tem uma relação aí entre moral e ética muito forte, tá? Mas não foi tão citada, né? Aqui também regras, educação, né? Postura, né? Mas é conjunto de regras aqui também que colocaram, né? Então todas tem, claro que tem a ver com respeito, né? Mas a gente vai entender melhor o que é a ética com o vídeo que a gente vai mostrar na sequência. Ok, pessoal, mas foi bom aqui para ver o que é as ideias aí de vocês, e interessante que foi bem diferente do que eu tive no semestre passado, no ano passado, tá? Vocês vão ver que, na verdade, a definição de ética não é uma definição simples, tá? E dependendo do que você procurar, né, do livro que você procurar, você vai achar definições diferentes, mas elas tendem a concordar com algumas coisas, tá? Então, eu estou pegando aqui uma definição que a gente pode utilizar, né, que é uma interpretação, e eu coloquei aqui bem negrito aqui, individual sobre a moral, tá? Então, a ética, ela, essa interpretação, uma visão tua individual sobre as leis morais ou a moralidade, se quiser pensar assim, né? Por isso que eu falei que quando o pessoal citou moral, ela tá, né, a ética está muito relacionada à moral, tá? Cuidado que a moral, ela está relacionada às regras, né, o que é certo, o que é errado, né, da sociedade. Então a moral, ela é alguma coisa que é coletiva, tá? Já a ética é algo que é pessoal, tá? No livro nosso aqui, que a gente está utilizando como texto, que é o do Hotz Apple, né, Introdução à Engenharia, ele define a ética dessa forma: consiste em conceitos gerais e abstratos de comportamento correto ou incorreto, derivados da filosofia, da teologia e das sociedades profissionais. Tá? É uma definição também de ética. Se você buscar em outros livros, vão falar que a ética também é o estudo sistemático das leis morais, das regras da sociedade, também é isso. Né? E tem algumas outras definições. Tá? Então, se você pegar. Veja que aqui nós estamos num curso de engenharia, né? Mas se você vai para um curso de filosofia, eles vão pegar, eles não vão te dar uma definição só de ética, vão te dizer, tal autor fala que ética é isso, mas o outro fulano diz que outra coisa, que são próximas, não, mas não são exatamente a mesma coisa. Tá? Então vai ter um monte de definições. Tá? Mas aqui o que a gente quer aqui é ter, né, na engenharia, ter pelo menos alguma linha geral de definição. A gente pode dizer que essa interpretação, essa visão, né, que você, né, como indivíduo, tem sobre a moral. Tá? Deixa eu só ver aqui se, antes da gente entrar aqui, só mais algumas umas questões aqui importantes. A ética, por exemplo, não quer dizer que, se ela é individual, então pode ser que uma pessoa ela interprete, né, o que é certo e errado de formas diferentes. Então, por exemplo, sei lá, um cara que é um bandido, que roubou dinheiro, por exemplo, que fez lavagem de dinheiro, etc. Ele, na ética dele, ele pode não estar fazendo uma coisa errada, porque ele considera que o que ele fez não está errado dentro da visão dele, da interpretação que ele dá sobre o que é certo e errado. Tá? Então, é uma das coisas que a gente fala, que não existe uma pessoa que não tenha ética. Todo mundo tem ética, só que às vezes a pessoa pode ter uma ética que não condiz com o que a maior parte das pessoas entendem como certo e errado, que são as regras da sociedade ou a moral. Tá? Isso vai ser discutido melhor lá no vídeo complementar que vocês vão ver. Tá? Vocês vão ver que ele fala bastante sobre isso. Tá? Então,
tem que tomar cuidado sobre essa questão aí da ética. E a moral, só fazendo uma complementação, ela, o que é certo e errado, ela varia muito de país, de culturas, né? Então você vai ter países que vai ter algumas coisas que são que a gente considera como erradas aqui no Brasil, pode ter um país que não considera como errado, que a sociedade não considera incorreto, tá? Então a moral ela é muito dependente aí do país, da cultura, a religião também ela está influenciando, então uma série de aspectos influenciam na moral e em geral as leis, né, as leis que vão ser feitas, tá, né, as leis que eu digo mesmo de direito, elas vão estar mais ou menos dentro dessa moral que a sociedade entende, ou seja, o que ela entende como certo e errado, ok? Então não vou me estender muito aqui porque na parte do vídeo complementar ele vai fazer uma discussão bem maior ali, é um professor de filosofia, então entende muito mais do que eu sobre isso, tá? Bom, mas e a ética da engenharia ou a ética na engenharia, né? Então a ética na engenharia ou a ética da engenharia, ela é uma extensão dos padrões éticos, né, que todos nós como seres humanos devemos respeitar, tá? Então isso aqui vem lá do livro do Hotzappel, tá? Então, por exemplo, um engenheiro ele tem obrigações éticas com seus clientes, né? Porque o cliente ele não entende o que é a sugestão ou a solução que você está dando para ele. Ele não tem uma qualidade, ele não tem um conhecimento técnico para avaliar se o que você está dizendo para ele é bom ou é ruim. Então, o engenheiro ele tem essa obrigação de ética, né, de fornecer, né, uma solução que seja de qualidade para o teu cliente. Tá? Então essa é uma obrigação ética. E aí o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia, desculpe, do Paraná, ele estabeleceu um código de ética, que é uma série de, digamos, orientações que um engenheiro deve seguir, né? Então lá no material complementar vocês vão ter a oportunidade de entrar aqui nessa página que está aqui embaixo, tá? E ver lá, ele vai dizer que você tem que tratar bem o seu cliente, que você não pode, né, que nem a gente deu ali, avaliar, você não pode passar uma solução ali para ele que seja ruim, né, que não tenha qualidade da tua sugestão técnica. Vai ter uma série de coisas, de deveres que você tem que ter, né, e até os teus direitos também, né. O CREA vai estabelecer os direitos, que você tem direito de ser remunerado adequadamente, etc. Então você vai ter todas essas informações lá no site do CREA, tá? Sobre essa ética aí da engenharia. Mas basicamente, né, só para a gente deixar aqui, fazer um fechamento disso, a ética na engenharia, ela é digamos assim, se a gente para ver, tem que as pessoas têm, a gente chama de conjunto de éticas, né? Que digamos seria o que a maior parte das pessoas entendem que é certo e errado. Então a gente falou que a ética ela é vamos dizer assim, uma interpretação individual, né? Sobre o que é correto. Mas existe, tipo, se você perguntar para várias pessoas, se você fizer uma estatística, vai ver que existe uma série de questões que a maior parte das pessoas concordam que é certo ou errado. E dentro disso, que as pessoas concordam que é certo ou errado, existe, digamos, os comportamentos que um engenheiro deve ter, né? Que são certos e incorretos. Então, esses comportamentos do engenheiro, que vamos dizer assim, que a maior parte das pessoas consideram, né, como corretos, e aqueles que são e consideram aqueles outros como incorretos, esses são a ética da engenharia, tá? Então esse subconjunto aí dos conjuntos de éticas que são aplicados dentro da profissão ou dentro do trabalho do engenheiro, ok? E aí vocês vão ver isso com mais com mais tempo dentro da lição, ela é complementar. Muito bem.
Eu tô, como acho que não comentei antes, mas a gente está seguindo mais ou menos o livro do Dan aí, Hotzappel, tá? Introdução à Engenharia. Então, a outra definição que ele gosta de fazer, que ele quer fazer, é sobre regras de interação, tá? Então, as regras de interação, elas estabelecem um comportamento esperado do engenheiro nas suas relações com indivíduos e com a sociedade, tá? Essas regras de interação, elas podem ser classificadas como regras de etiqueta. Então, as etiquetas aí respeito aos empregadores, aos clientes e colegas, né? Então, por exemplo, você atender bem o telefone de forma profissional, né? Tratar bem a pessoa no telefone. Isso é uma regra de etiqueta, tá? Isso a gente está falando dentro da engenharia, né? Existe a etiqueta, né? Em geral, que é, por exemplo, você se portar bem à mesa, saber pedir por favor à pessoa, né, agradecer, etc. São regras também de etiquetas válidas para qualquer tipo de comportamento, mas existem as etiquetas aí, regras de etiqueta dentro da engenharia, tá? Que a gente está focando mais nisso. Existem também as regras de interação da parte de direito, né? Que é um sistema de regras estabelecido pelas autoridades, pelo governo, pela sociedade e pelos costumes também. Existem as regras morais, tá? E nesse caso ele está dizendo o que é certo e errado, tá? E é aplicado ao comportamento de uma pessoa, tá? Essas regras morais, elas vão vir aí desde costumes de tradição religiosa dos nossos pais e etc, né? A gente, não é ideia nossa, veja que cuidado que não é bem a mesma definição de moral, tá? Mas está relacionado com moral, as regras morais, né? Que são regras de interação que a gente tem com as pessoas, né? E aqui também o livro define também regras éticas, né? Que ele fala como conceitos gerais e abstratos de comportamento correto ou incorreto, tá? E normalmente elas vêm da filosofia e da teologia e no nosso caso, né, da sociedade profissional, no caso o CREA Paraná, tá? Então, essas regras de interação aí a gente pode classificar nessas quatro modalidades. Para complementar aqui tem um outro vídeo que eu acho bem importante, bem interessante, que é do Mário Sérgio Cortella, né? Ou é Sérgio Mário Cortella, agora não sei. Acho que acho que é Mário Sérgio Cortella mesmo, tá? Que ele fala sobre ética, ele e um outro professor de filosofia também que é bem famoso aí, tem um monte de vídeo no YouTube dele, né, que ele fala de um jeito engraçado, o pessoal gosta bastante, né? E os dois estão conversando aí sobre ética e citam um caso que é bem interessante também, que eu vou passar para vocês verem agora, tá? E aí, para finalizar, né, a gente vai fazer um quiz aqui sobre ética e moral, né? Já estamos quase no final da aula aqui. Vou voltar lá para o Mentimeter. Deixa eu só colocar aqui, ver se eu consigo apresentar. Bom, deixa assim mesmo. Full screen. Ok. Vamos ver. Então, agora aqui vai ser um quiz, tá? É tipo um jogo. Só tem uma questão, tá? Aqui já tem alguns que entraram aqui, né? Então você vai entrar em www.mente.com, código 6006005, tá? E tá aqui, aparece aqui umas figurinhas aqui, ele atribui uma figurinha para cada pessoa que se loga. E aí ele vai te dar vai aparecer uma questão para vocês, tá? E aí quem responder certo e mais rápido é o que ganha mais pontuação, tá? Daí é o ganhador desse quiz aí, desse jogo, tá? Então aqui a maior parte do pessoal respondeu que ética é pessoal, moral é coletiva. É a resposta correta, certo? Moral é igual a certo e errado, e ética é igual a interpretação.
tá? Não é principal diferença entre os dois, tá? É que a ética é algo pessoal, tá? E a moral é algo que é estabelecido coletivamente, né? Ética vem da filosofia, moral vem dos costumes, não é bem por aí, né? Ética é geral e a moral depende do local, também não é bem por aí. Ética não é, né, não tem a ver com ser geral, né? Ok? Essa aqui até, a segunda alternativa até dá para dizer que ela é certa, mas não é a principal diferença, tá? Ok, pessoal? Então vamos ver quem vai aparecer agora o ranking aí de quem que, quem que respondeu mais, os que acertarem mais rápido. Então, em primeiro lugar aí ficou o Wesley, né? Depois o Earthman, o Gabriel, Johan, Renan, outro Gabriel aqui, o João e o Enzo, né? E o que foi mais rápido foi o Wesley. Então parabéns aí pro Wesley. Beleza? Então é isso, eu espero que tenham gostado do jogo. Então aí fico aberto aí para perguntas e dúvidas sobre esse assunto.